Buenas pessoas concurseiras Brasil afora do Rio Grande e desse Brasilzão todo aí, que vão fazer um concurso da banca objetiva. Olha só, estou te trazendo aqui nesse nosso vídeo, nessa nossa videoaula, questões 2022 da banca objetiva. Pois é, são questões novíssimas que vão aí, te ajudar, contribuir para a tua aprovação no próximo concurso da banca. Tá estudando para a objetiva? Tá estudando para um concurso que a banca objetiva vai fazer? Te liga nessas dicas, te liga nessas preciosas dicas de matemática e raciocínio lógico que o professor traz para vocês, certo? Mas não te faça derrogado. Te inscreva no canal, faça parte dessa nossa comunidade e é óbvio, né? Deixa o teu curtir, deixa o teu like, comenta aqui no vídeo, professor, eu entendi, não entendi, o que tu acha dessa questão, dessa resolução? Resolve esta prova para mim, professor. Pois é, deixa aí, de repente, tu quiser deixar uma prova, deixar o link de uma prova para o professor resolver, pois é, o professor resolve e coloca aqui no canal, certo? Então, ou melhor, olha só, se tu tá fazendo o concurso 2022, fez o concurso, quer acompanhar a resolução da prova, manda aqui pro professor, manda lá um direct lá no Instagram do professor, pois é, ou acha o WhatsApp do professor, tá aí no Google, o WhatsApp do professor, manda a prova que eu resolvo para ti e coloco, claro, na fila, e vamos resolver essa prova para ti saber como é que tu foi, se tu raciocinou certo, se tu fez certo, como é que tu fez ou deixou de fazer a tua prova de matemática e raciocínio lógico. Vamos lá? Um chimarrãozinho, um cafezinho, um suquinho, uma aguinha, respira, não pira e vamos gabaritar matemática e raciocínio lógico. Partiu? Então vamos lá, pessoas concurseiras, vamos à resolução de algumas questões da banca objetiva, que são questões 2022. Lembrando, se tu ainda não é inscrito, te inscreve no canal. Se tu gostar do vídeo, deixa o teu curtir aqui, teu certinho, teu like, para ajudar o professor. Então vamos lá. Primeira questão. Na construção de Lália, faltou cimento para rebocar uma parede de um lado apenas. Para comprar o material que falta, ela quer saber o volume de reboco que essa parede irá receber. A parede tem dimensões 6 metros de comprimento, então aqui, esse comprimento aqui, 6 metros. E 2,8 de altura, então vamos marcar aqui com uma cor diferente, Aqui, 2,8 metros de altura. Nessa parede há duas portas, com medidas iguais a 0,8 metros e 2,1 metros. Sendo que esses vãos das portas não receberão rebocos. O pedreiro informou a Lália que o reboco total tem espessura de 2,5 centímetros. Vamos marcar aqui com cuidado esse 2,5 centímetros. Com base nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta o volume do reboco dessa parede. Então aqui, precisamos calcular o volume do reboco, certo? O que a gente vai fazer aqui então? Olha só. Nós, primeiramente, o que o professor vai sugerir para vocês? Que a gente descubra a área de reboco, certo? Por quê? Olha só, volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. No momento que a gente descobre, qual é a multiplicação do comprimento vezes a largura, certo? Ou a altura, seja lá o que for, a gente está calculando a área da parede. E aí nós multiplicamos pela chamada espessura, que vamos adotar aqui o H, qualquer uma desses valores,
Não, como é uma multiplicação, qualquer um deles vai dar certo, né? Então, a área vezes a espessura, ó, vai dar o volume. Então, nós temos que calcular inicialmente a área desta parede. Como é que a gente calcula isso? Olha só. Vamos calcular a área da parede num total, certo? Comprimento vezes largura. Então, aqui, ó, 6 vezes 2,8. Isto vai dar, ó, 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. 168. Como temos uma casa após a vírgula, colocamos uma casa após a vírgula no resultado. Então, vai dar 16,8 metros quadrados. Essa é a área de toda a parede, certo? Porém, o que a gente tem? A gente tem essas portas aqui, ó. Então, nós temos que calcular agora qual é a área da porta, ou a área das portas, ó. Certo? A área das portas. São duas portas, então vai ser 2 vezes, ó, o comprimento vezes a largura da porta, ó. Então, aqui o comprimento da porta, ó, 2,1. Vezes a largura, 0,8. Ok? Isto vai dar 2 vezes 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Duas casas após a vírgula. Duas casas após a vírgula. Então, 1,68. E assim a área das portas vai ser igual a 2 vezes 1,68. Então, 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Duas casas após a vírgula, duas casas no resultado. Então, vai dar 3,36 metros quadrados. Beleza, professor? E agora? Agora, minha gente, aqui vem a segunda parte, olha só. Aqui nós calculamos a área da parede e a área da porta, certo? E agora, ó, nós vamos calcular a área de reboco, certo? Reboco, que vai ser, ó, a área da parede menos a das portas. Então, vai ser 16,8 menos 3,36. E aí, como é que a gente resolve essa continha? Seguinte, ó. Olha aqui, o professor vai pegar um rascunho, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta, ó. 16,8 menos, ó, 3,36. Então, ó, o 3 é inteiro, então 16 é inteiro. Aqui, unidade, dezena. 3, unidade. Então, unidade abaixo de unidade, ó. 3 debaixo do 6, vírgula. O 3 da casa dos décimos, debaixo do 8, e o 6 aqui fora. Tá, professor, mas está faltando algarismo. O que que tu faz? Ó, acrescenta um zero aqui e pode acrescentar outro zero ali. E aí tu vai fazer a subtração, ó. 0 menos 6 vai pedir emprestado, fica 10 e aqui 7. 10 menos 6, 4. 7 menos 3, 4, vírgula abaixo de vírgula. 6 menos 3, 3. E 1 menos 0, 1. Então, ó, a área do reboco vai ser 13,44 metros quadrados. Muito que bem. Esta, pessoal, é a área do reboco. Então, volume é igual à área do reboco, 13,44 vezes a espessura. Mas quanto que é essa espessura? 2,5, olha aqui, centímetros. Nós, obrigatoriamente, temos que transformar esses centímetros em metros. Como é que a gente faz isso? Ó? Por quê? Porque aqui a área do reboco, da parede, já está em metro quadrado. Então, esse 2,5 centímetros, vamos transformar em metro. Olha só. Lembra dessa tabelinha? Metro, decímetro, centímetro. O 2, está na casa dos centímetros. E o 5? O 5 vai estar na casa dos milímetros. Quero transformar em metros. Tiro a vírgula daqui
e completo com zeros até a casa dos metros, colocando zero. Então, vai dar 0,025 metros. Então, aqui, ó, vezes 0,025. Então, o volume vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,336 metros quadrados, certo? 336 metros quadrados. Melhor, 0,336 metros quadrados. Isto vai dar, minha gente, a alternativa A de Argentina, tá? Aqui o professor deu uma encurtada nos cálculos, né? Porque senão a gente ia perder um pouquinho de tempo fazendo esse cálculo aqui, ok? Então, aqui uma questão, pessoal, de área de figuras planas e, consequentemente, ó, tínhamos uma transformação de unidades, certo? Vamos para a próxima questão? A segunda questão desse nosso vídeo nos traz aqui, ó. O número é constituído de dois algarismos, cuja soma é 13. Invertendo a ordem dos algarismos, obtemos um número 27 unidades menor. O dobro desse número é igual a, muito que bem. Então, é o seguinte, ó, que a gente tem, ó, que a soma, que o número é composto por dois algarismos, certo? A soma desses algarismos vai dar 13, muito que bem. Agora, que números somados dá 13? Vamos começar aqui, ó, 6 e 7. É o meio de campo, vamos dizer assim, né? Tá lá no meio. 6 mais 7, mais ou menos na metade. Agora, a gente vai variar para mais ou para menos, se não for o 6 ou 7. E aí, ó, ele é constituído de dois algarismos, 6 e 7. 6 mais 7 dá 13. Então, um número 76 menos, ó, invertendo a ordem, 67, e subtraindo, nós obtemos um número 27 unidades menor. Então, 76 menos 7 vai dar 9. Portanto, 6 e 7 não nos serve. E agora, professor? Agora a gente vai para a próxima dupla de algarismos, que somados vai dar 13. Vamos tirar um daqui e colocar um ali, ó. Então, 5 mais 8 vai dar 13. Aí a gente faz, ó, 85 menos, inverte agora, né? 58. Ó, a gente está interpretando conforme o problema, né? Um número é formado por dois algarismos. Lembrando, gente, isso aqui tem um detalhe bem importante, né? Algarismos vem a ser a letra do número. Então, ó, o 85 é um número. O 8 e o 5 são os algarismos que formam esse número. Da mesma forma, o 58 é o número, o 5 e o 8 são os algarismos que formam esse número. Portanto, algarismo seria como se fosse a letra de um número, ok? E aí, ó, a gente faz, ó, agora, 85 menos 58. 5 menos 8, pede emprestado, fica valendo 15, e aqui, 7. 15 menos 8, 7. 7 menos 5, 2. Muito que bem. 27 unidades. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o 85 e o 58. Muito que bem. O que que pede? O dobro desse número. E aqui, pessoal, entra uma questão muito controversa. Por quê? Olha só. O que que a questão nos diz? Ó, um número é constituído de dois algarismos cuja soma é 13. Beleza. Até aqui, nós temos o 5 e o 8, tranquilo, 13. 5 mais 8, 13. Invertendo a ordem dos algarismos, obtemos um número 27 unidades menor, certo? O dobro desse número. E aí é que a questão nos deixa uma dúvida. Que número é esse? É o número menor ou é esse número aqui que está no início? Na minha humilde interpretação, seria o 85. 85 vezes 2 dá 170, certo? Seria gabarito letra C. Contudo, entretanto, todavia, o que a prova, o gabarito que o professor tirou lá do site, nos diz que é o dobro do 58, ó.
58 vezes 2, que vai dar 116. Gabarito, alternativa A. Portanto, minha gente, na minha humilde interpretação, quando se fala aqui, ó, um número e pede o dobro desse número, seria desse número inicial aqui, ok? Seria desse número inicial aqui. E aí é uma questão de interpretação. Não sei, essa questão eu acho que não foi anulada, pelo menos não tinha lá como anulada ou como gabarito trocado, tá? Então é uma questão muito controversa, porque fala aqui, ó, um número é constituído de 2 algarismos. Invertendo a ordem dos algarismos, obtemos um número 27 unidades menor. Ok? Que número é esse que a gente está falando? A gente está falando do 85. Então, o gabarito, quando pede o dobro desse número, na minha interpretação, seria 170. Contudo, a banca nos dá 116, ou se referindo ao dobro do 58. Portanto, é uma questão bastante controversa, passível de anulação, porque a banca não deixa claro qual é o número que ela está se referindo, ok? Na verdade, né, tu só sabe qual é o número se é o 85 ou 58 na hora que tu obtém o gabarito, ok? Então, é uma questão muito controversa, contudo, é uma questão de interpretação de algarismo, de formação dos números, certo? Quando a gente forma número. Algarismos, lembrando, é a letra do número, são aqueles símbolos que formam os números. E aqui, ó, como o nosso sistema é um sistema posicional, na hora que a gente tem o 85, tu usa o 8 e o 5. Na hora que tu tem o 58, tu usa o 5 e o 8. A posição, unidade, dezena, ó, está aqui, ó, o 8 na casa das unidades, 5 na casa da dezena. Nos faz ter o número 58. Quando a gente tem o 8 na casa das dezenas e o 5 na casa das unidades, nos faz ter o número 85. Então, é uma questão bastante teórica. Quando a banca coloca lá, no edital, né? Números naturais. É isso aqui que ela está colocando. Classes e ordem dos números. É isso que ela está nos colocando aqui, certo? Essa é uma questão que aborda classes e ordens de números, a formação do número, ok? Vamos para a próxima questão. Muito bem, aqui a terceira questão dessa nosso vídeo. Marcar C para as alternativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. A frase qual é o seu nome é uma proposição. Lembrando, minha gente, o que é uma proposição? Ó? Proposição. Proposição é uma frase, muito que bem. Ela tem que ter sentido completo, ok? Então, qual é o seu nome? Tem sentido completo? Sim, tu entende, né? Qual é que está perguntando o nome de uma pessoa. Só que uma proposição, ela precisa ser julgada como verdadeira ou falsa. Tu consegue julgar qual é o seu nome como verdadeiro ou falso? A gente não consegue, porque é uma pergunta, tu não tem como julgar como verdadeiro ou falso. Portanto, qual é o seu nome não é uma proposição, então está errado, certo? Proposição, tu tem que julgar se é verdadeiro ou falso, tem que ter sentido completo. Pergunta, a gente não consegue julgar como verdadeiro ou falso. E aí, olha para as alternativas. Quando tu vai responder esse tipo de questão, tu já vê o seguinte, ó. A alternativa a B já não nos serve, ó, porque ela começa com C de certo. E a alternativa D também não nos serve, porque ela começa com C de certo. Então, a gente fica entre a letra A e a letra C de Canadá. Vamos para a segunda frase, ó. A frase, o Sol gira em torno da Terra, é uma proposição? Olha só, pensando no que é uma proposição. O Sol gira em torno da Terra. Tem sentido completo? Sim, tem sentido completo. O Sol gira em torno da Terra. Tu tá entendendo que o Sol está girando ao redor da Terra. Tu consegue verificar se ela é verdadeira ou falsa? Sim, consegue, né? No caso, o Sol gira em torno da Terra é
falso. Portanto, essa aqui é uma proposição, certo? E aí a gente já matou a questão, ó. Alternativa A de Argentina, certo? Então a letra E já está cancelada. Vamos terminar a questão aqui, ó. A frase Feliz aniversário é uma proposição? Olha só. A frase Feliz aniversário tem sentido completo? Sim, tem sentido completo. Tu consegue julgar, por que tem sentido completo? Porque tu entende, feliz aniversário, beleza? Tu consegue julgar como verdadeiro ou falso? Tu sabe se o aniversário é feliz ou não? A quem se refere esse aniversário? A gente não sabe, a gente não consegue julgar como verdadeiro ou falso. Portanto, aqui está errado, a gente não consegue. Frases exclamativas com ponto de exclamação nunca são proposições. A frase Feliz aniversário não é uma proposição? Sim, ela não é. Então, está certo. Então, aqui, pessoal, uma questão envolvendo o conceito de proposição. Quando que a gente tem uma proposição no raciocínio lógico? Quando a gente tem uma frase que tu tem sentido completo e tu pode julgá-la como verdadeira ou falsa. Vamos para a próxima questão? A quarta questão da nosso vídeo de hoje, da nossa videoaula, é a seguinte, ó. Na figura abaixo, a altura AD do prédio, AD, vamos marcar aqui AD, ó. AD é essa aqui, ó. Tá? É 20 metros. Beleza, 20. Os ângulos ABD, ABD e ACD medem respectivamente, ó, 60 graus e 45 graus. Os segmentos AC e AD, AC e AD são perpendiculares, ou seja, aqui, ó, forma-se um ângulo reto, 90 graus. AC, AD, né? E o ponto B pertence ao segmento AC, tá? Aqui o ponto B. A distância em metros entre os pontos B e C. Então, tá pedindo, ó, essa distância aqui. É quantos metros? Muito bem. Vamos fazer aqui. Agora, vamos determinar quem? Olha só. A gente tem que determinar qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos chamá-la de X. E a distância entre o ponto A até o ponto C, vamos chamá-la de Y, ok? Então, olha só. Vamos pensar aqui. Vamos determinar, primeiramente, a distância, o tamanho do ponto, melhor, o tamanho da distância X, a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, olha só. Vamos fazer aqui. Como tu tem 60 graus aqui, o 20, ó, ângulo, cateto oposto ao ângulo 60. Aqui, ó, o X é cateto adjacente ao ângulo 60. Cateto oposto e cateto adjacente, nós temos tangente. Tangente de 60 graus. É igual a cateto oposto, que no caso é o 20, sobre o cateto adjacente, X. Lembrando, né, pessoal? Olha só. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Trigonometria do triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo, ó, por isso que a gente está calculando a tangente. Tangente de 60 é raiz de 3, é igual a 20 sobre x. Da onde, professor, que tu tirou que tangente de 60 é raiz de 3? Lembra daquela tabelinha, ó? O professor vai falar aqui, ó. 30, 45 e 60 graus, ok? E aí, tu tem aqui, ó, seno, cosseno e tangente, ok?
Como é que tu monta essa tabelinha aqui? Olha só, lembra liga aqui na dica que o professor vai te dar. Olha só, nessa dica de tabela aqui, ó, para te não esquecer mais. No seno, tu divide tudo por 2. Então aqui tu começa 1, 2, 3. E aí tu coloca raiz. Raiz de 1 é raiz de 1. Raiz de 2 e aqui raiz de 3. Então, ó, seria raiz, deixa eu colocar aqui, ó, raiz de 1 sobre 2, tá? Então, tu divide tudo por 2 e completa com 1, 2, 3, ok? E aí, extrai a raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 tu deixa indicado, raiz de 3 tu deixa indicado, ok? Então, fica, ó, seno de 30, raiz de 1 meio, melhor, 1 meio, não é raiz de 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno, tu inverte, ó. É raiz de 3 sobre 2. Tangente, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, ó, é 1 meio. Para tangente, ó, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou, ainda existe outra relação para tangente, minha gente. Tangente é igual a seno dividido por cosseno. Então, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar quanto? 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que tu está dividindo seno dividido por cosseno, vai dar 1. E aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, vai dar raiz de 3, ok? Então, tangente de 60, raiz de 3. Vamos voltar aqui, ó. Vamos passar esse x aqui multiplicando. Eu acredito que é mais fácil o professor explicar que tu tá passando multiplicando aqui. Então, vai ficar, ó, opa, x vezes raiz de 3 igual a 20. O raiz de 3 passa dividindo. X igual a 20 sobre raiz de 3. Não podemos ter raiz de 3 no denominador. O que tu faz? Multiplica por raiz de 3 e divide por raiz de 3. Quando a gente multiplica uma fração e divide, ó, multiplica uma fração por outra fração em que o numerador e o denominador são iguais, a gente não altera a fração, tá? E aí tu resolve o problema, nesse caso, de retirar a raiz do denominador. Então, vai ficar x igual 20 vezes raiz de 3, vai dar 20 raiz de 3. Sobre, olha só, raiz de 3 vezes raiz de 3, corta os radicais, fica 3, né? Por quê? Por quê, professor? Porque vai dar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Corta ó, o expoente com o radical, vai ficar apenas 3. Então, o tamanho de x é 20 raiz de 3. E agora? Agora, pessoal, a gente quer determinar o quê? A gente quer determinar qual é o tamanho do y. E então, o que tu vai fazer, ó? Vamos calcular aqui, ó, todo esse lado aqui, ó, é x mais y, ok? Todo esse lado aqui, ó, AC, x mais y. Contudo, em relação ao ângulo 45, ele é cateto adjacente. E aqui, cateto oposto. Então, novamente, o que a gente tem? A gente tem tangente, nesse caso, de 45 graus. É igual cateto oposto, 20, sobre cateto adjacente, x mais y. Mas, olha só, não vou botar aqui. Tangente de 45 é 1, é igual a 20 sobre x. Quanto que é x, ó? 20 raiz de 3 sobre 3, mais y. Vou passar tudo isso para lá multiplicando. Vai ficar 20 raiz de 3 sobre 3 mais y igual a 20. E aí, o que a gente vai ter agora? Olha só,
nós vamos ter aqui, ó. Vamos passar esse x, esse y para lá diminuindo e o 20 para cá diminuindo. Fica 20 raiz de 3 sobre 3 menos 20, igual a y. Só vou escrever o y primeiro. Y é igual. Põe em evidência esse 20, vai ficar, ó. Deixe-me ver aqui. Ó, vou... Só um pouquinho, deixa eu só... Voltando, então, eu tive que conectar um carregador aqui, pessoal. Então, aqui, eu vou colocar esse 20 em evidência, tá? 20 aqui em evidência. E aqui eu vou multiplicar, ó. Raiz de 3 sobre 3 menos... O 20 está aqui na frente em evidência, então vai ficar aqui no lugar dele o 1. E aqui, fechamos. O professor escreveu um pouquinho a mais aqui, ó, tá? Então, o que que vai dar aqui? Vai dar o quê? Tem essa resposta? Não. Por quê? Olha só. Vamos ter que dar uma ajustada aqui na resposta. Às vezes acontece isso, ó. Vamos escrever o quê? 20 vezes. E aqui dentro do parênteses, eu vou ter que tirar o MMC, que vai ser 3, ó. Tá? Vai ser 3 o MMC. Ó, 3 dividido por 3 dá 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3, então menos 3. E aí nós chegamos à resposta, que é a alternativa C. Por quê? Olha o que a banca foi sacana, ó. Ela pegou e multiplicou isso daqui por menos 1. Então, ficou menos raiz de 3 e mais 3, ó. Ela multiplicou por menos 1, que é um embrulho que a banca faz ali, tá? Só para nos judiar, vamos dizer assim. Ok? E aí, ficamos, então, com a letra C de, Canadá. Ok? Então, aqui, pessoal, uma questão muito chata, tá? De triângulo retângulo, trigonometria do triângulo retângulo, em que ela explorou tangente no triângulo retângulo, ok? Vamos para a última questão? A última questão desse nosso vídeo diz o seguinte, ó. A probabilidade envolve diversos conceitos que precisam ser conhecidos para garantir um cálculo probabilístico coerente. Considerando-se isso, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. E aí ele pede, ó, o que é experimento aleatório, evento, espaço amostral. E nos dá aqui todos os conceitos. Então, o que é probabilidade, pessoal? Probabilidade, certo? O professor ensina aqui no canal é o que eu quero dividido por tudo que pode acontecer. O que eu quero, pessoal, a gente classifica como evento, tá? A gente classifica não, a gente define a probabilidade, o conceito da matemática lá, define, da estatística, define como exemplo. E E tudo que pode acontecer é o chamado espaço amostral. Ok? Então, aqui, ó, é o subconjunto de um espaço amostral, é todo conjunto, melhor, é o conjunto. Então, vamos adequar agora essas nossas coisas, né? O professor acabou explicando muito rápido, ó. O que eu quero, sobre tudo que pode acontecer, é a probabilidade. O que eu quero, a gente chama corretamente de evento. Tudo que pode acontecer é o espaço amostral. Então, olha só. É todo subconjunto de um espaço amostral. O evento, minha gente, ele é um subconjunto do espaço amostral. Porque de tudo aquilo de tudo aquilo que pode acontecer, eu quero apenas uma parte, uma amostra, vamos dizer assim. Então, ó, do espaço amostral, o evento é uma parte dele. Tu tem aqui, ó, o espaço amostral. Dentro do espaço amostral, tu tem o evento. Tudo que pode acontecer é o que está aqui fora. O que eu quero é essa bolinha aqui. Então, evento, tá? É um subconjunto do espaço amostral. Portanto, ok?
Começamos aqui com o 3. E aí a gente vai direto. Opa, não é 3 não. Evento é 2, desculpa, é 2. Nós começamos com o 2, ó. Tá? É todo subconjunto do espaço amostral. Então, é um pequeno conjunto dentro do espaço amostral. É o evento. Começamos com o 2. Olhando para as alternativas, eliminamos a letra A e a letra B. É todo subconjunto, melhor, é o subconjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Isso, o subconjunto de todos os resultados possíveis do evento, tá, do experimento, é o chamado experimento aleatório, aquilo que pode acontecer. Experimento aleatório é o que pode, tudo que pode acontecer, certo? Mas assim, ó, é o experimento em si, certo? Então, nós temos aqui que é o... Não, calma lá. É o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento aleatório. Então, tudo que pode acontecer é o espaço amostral. Então, minha gente, aqui é o 3, o professor deu uma confundida ali, ó, né? Tudo que pode acontecer, todos os conjuntos do experimento, tá? Tudo aquilo que pode acontecer é o espaço amostral. Então, nós temos aqui, é o 3, certo? É todo o conjunto de... Melhor, é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Isso é o espaço amostral, que é o 3. Agora sim, ó, experimento aleatório. É todo experimento que, mesmo sendo repetido várias vezes, sob condições semelhantes, apresenta resultados imprevisíveis entre os resultados possíveis, tá? Então, os resultados são imprevisíveis dentro dos resultados possíveis, que são quem? O espaço amostral. Então, aqui nós temos um. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir experimento aleatório com espaço amostral, como o professor já estava fazendo aqui, né? Que coisa feia, certo? Mas a gente tem que voltar, né? Tem que recapitular os conceitos, certo? Então, espaço amostral é tudo que pode acontecer. Experimento aleatório são todos os resultados imprevisíveis dentro daqueles resultados possíveis, certo? Jogar um dado é um experimento aleatório, tá? E assim nós concluímos, então, o nosso vídeo, a nossa videoaula. Esta é a nossa videoaula. Não te esquece de deixar o teu like, o teu curtir e, principalmente, não esquece, pessoal, lembra, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo.